Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos fazer a prática de sedimentação descontínua. Então nessa prática nós vamos executar o teste de provetas, que já foi ensinado para vocês na disciplina de operações unitárias 1. Então nós vamos fazer o teste de provetas com 3 suspensões de hidróxido de cálcio. Então nós temos ali na concentração de 7%, 5% e aqui também em 3%. E nós vamos executar esse teste também com suspensões de carbonato de cálcio em concentrações de 7, 5 e também 3%. Então, o que nós vamos fazer nesses testes? Então, com a proveta tampada, eu vou chacoalhar ela para homogeneizar bem, e aí nós vamos medir então a variação que nós vamos observar na altura. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa proveta de 5% de carbonato de cálcio, por exemplo, ela está em aproximadamente 39,2,3 centímetros. Não consigo ver agora porque eu estou só enxergando pelo celular. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou homogeneizar bem essa proveta. Quando não tiver nada mais lá no fundo, eu vou disparar o cronômetro, eu vou colocar a proveta na mesa, disparo o cronômetro e tiro a tampa. Então aí eu vou contabilizar o tempo que vai demorar para a interface descer 3 centímetros. O que é a interface? É a região que separa essa fase clarificada da região da fase que está com concentração constante. No começo do processo, pessoal, nós vamos ter a proveta agitada, vai estar toda essa nossa suspensão dentro da proveta, ela vai estar com a mesma concentração. Quando a gente deixa isso em repouso, pela ação da gravidade, as partículas começam a sedimentar e aí a concentração começa a aumentar lá no fundo. Como aumenta a concentração no fundo, a gente fica com uma região lá no topo cada vez menos concentrada. Então essas provetas que nós temos aqui, elas estão paradas há mais de um ano, desde que nós tivemos essa aula no Laboratório de Engenharia Química 1, no ano passado. Então faz mais de um ano que elas estão paradas. Então a gente tem um tempo suficientemente grande, nós temos um tempo enorme de sedimentação. A gente pode pensar que essa sedimentação já chegou no ponto limite final aqui. Olhem, por exemplo, o carbonato de cálcio 5%. Deixa eu tentar focar aqui. Não estou conseguindo. Bom, olhem como está bem límpida essa região aqui em cima do clarificado, e aqui embaixo a gente tem todos os sólidos bem sedimentados. Agora eu vou precisar agitar isso para que os sólidos fiquem novamente suspensos, e aí então a gente vai acompanhando a alteração da altura de interface. E aí com esses dados vocês vão calcular qual é a variação, fazer um gráfico da variação da altura pelo tempo, velocidade pelo tempo e também concentração de sólidos no tempo. E aí vocês vão comparar a diferença que se observa nas diferentes concentrações, de 3, 5 e 7 para carbonato de cálcio e para hidróxido de cálcio, e também vocês precisam comparar a diferença que vocês vão observar, ou se vai ser igual para carbonato de cálcio e para hidróxido de cálcio. Então, os comportamentos são iguais para substâncias diferentes, os comportamentos são iguais para concentrações diferentes, é isso que vocês precisam avaliar nesse experimento. Então, eu vou tentar colocar no suporte aqui uma proveta só, eu vou estar agitando essa proveta, vou colocar no suporte para gravar, e aí depois eu vou ter que fazer as outras provetas em separado, porque eu não vou conseguir gravar para vocês e fazer ao mesmo tempo, porque a gente usa normalmente a luz do celular, da câmera do celular, para conseguir ver a interface. No carbonato de cálcio é mais simples, se forma bem clara a divisão entre a interface, entre a região de líquido clarificado e de concentração constante. No hidróxido de cálcio, devido às propriedades dele, aí vocês podem investigar isso, a gente não tem uma separação tão nítida entre as duas regiões, e aí fica um pouco mais difícil. Então, se a gente colocar luz, na região de clarificado vai ter menos partículas, a gente tem menos espalhamento da luz, então a luz consegue penetrar um pouco mais, e aí a luz penetra até a região onde a gente vai ter sólidos de concentração uniforme, e aí então a gente consegue ter uma ideia melhor dessa separação entre as regiões de líquido clarificado e
concentração constante se utilizar a luz do telefone, por exemplo, né? Então, eu vou pausar o vídeo e depois eu junto para vocês continuarem vendo. Então, pessoal, aqui nós temos a proveta, né? Essa daqui é de hidróxido de cálcio, 7%. Para agitar, eu coloco a mão aqui em cima para que a tampa não solte. E aí, então, aos poucos, agitando, a gente vai conseguir suspender todo esse hidróxido que tem aqui. Pessoal, então eu vou só ilustrar o procedimento aqui, porque eu não consigo gravar, né, e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Mas então agora, né, vou agitar, ó, coloco em cima da mesa, disparo o cronômetro, tiro a tampa. E aí, o que a gente precisa fazer é ir acompanhando, ó. Nesse caso aqui está em aproximadamente 38,9. E aí a gente tem que cuidar para não ficar balançando a mesa, né, para não ter nenhuma alteração no sistema, para não pôr, por exemplo, uma força centrífuga, né, se a gente ficar girando muito. E aí então vai começar a se formar a região de líquido clarificado. E aí depois a gente vai medir, né, se estava em 38,9, eu vou recolher depois em aproximadamente 35,9. Eu vou agitar também um de carbonato para que vocês vejam as alterações de uma para outra, de um para outro material. Vou deixar um pouquinho aí para que vocês vejam. Aqui já dá para notar, ó. Vocês conseguem observar que tem... Aqui é a altura inicial, eu estou chacoalhando, né? Encostei. Aqui está a altura inicial e aqui já está a região de clarificado, ó. Espero que dê para vocês verem com a câmera. Vou tentar aproximar. Daí veio a luz da câmera ali também, né? Acho que vai dar para ver melhor a variação da altura. Eu vou agitando aqui o de carbonato para mostrar para vocês também. E vou colocar aqui do lado, pessoal, para que vocês possam ver então o carbonato 7%. Larga, né? Dispara o cronômetro, a gente tira a tampa. E aí daqui a pouco vocês vão começar a ver a formação, então, ali da região de líquido clarificado, também para o carbonato de cálcio. Ó, vocês conseguem ver nitidamente ali, né, o líquido clarificado para o hidróxido de cálcio. O carbonato de cálcio, nesse momento, ele já tem a formação de uma região de líquido clarificado, ó. Já dá para ver uma região de líquido clarificado para o carbonato de cálcio, né? Então vamos aguardar, eu vou deixar o vídeo aí rolando um tempinho mais. Bem, pessoal, para evitar que o vídeo fique longo, né? Para evitar, então, pessoal, que esse vídeo fique muito longo, né? Sem necessidade. Então, basicamente o que se faz no experimento é isso, é o acompanhamento da variação da altura que nós observamos, né? Na formação da interface. E aí depois, então, a gente faz os cálculos, né? Para sedimentação. Então, vai montar as curvas características para a sedimentação. Então, algumas propriedades para esses sólidos, vocês vão precisar procurar essas propriedades para montar esses experimentos e para discutir, então, esses resultados também, certo? Eu preciso encerrar, pessoal, a gravação, porque eu vou lançar, né? Eu vou ter que fazer o experimento coletando, então, para essas 6 provetas a variação da altura, para passar esses dados para vocês. Então, eu peço que vocês considerem depois a tabela com os dados que eu vou encaminhar, né? Para que vocês façam os dados lá para o relatório de vocês. Pessoal, só para vocês verem mais ou menos como se encontra agora, né? Aquele experimento de 7%.
Olha ali as regiões que nós temos, ó. Aqui na esquerda do vídeo, ó, aqui nós temos hidróxido e aqui nós temos o carbonato. Desculpem colocar o dedo, mas é a maneira mais fácil para mostrar. Olhem como o carbonato de cálcio ele fica mais límpido, ó, e aí o hidróxido de cálcio ele ainda é um pouco turvo, mas olha tudo que ele já desceu, ó. Então a gente deixa um tempo, ele vai descendo, né? Mas aquele valor que a gente tem bem baixo ali, ele demorou um tempo muito longo, né, para ser atingido. Então a gente não consegue chegar durante o tempo de aula, né? A gente não consegue chegar naqueles valores de novo. Mas a parte principal dessa curva a gente consegue levantar. Se vocês lembram, é bem na parte ali onde tem a transição da região linear, né, para a região exponencial negativa. É bem naquela região ali os pontos que a gente usa para fazer a determinação, né, o projeto dos sedimentadores. Então, dessa forma, com um experimento, umas 3 horas, 2 horas e pouco, 3 horas, a gente já consegue levantar os parâmetros que são necessários para o projeto de sedimentadores.